Olá, eu sou a Ana e esse é mais um vídeo para o meu canal original, aquele que leva o meu nome por extenso e que se detém mais em questões históricas e historiográficas. Se você veio lá do meu canal Museu História e Artes, seja bem-vindo e considere se inscrever nesse canal também. Talvez você goste do conteúdo. E como o próprio título do vídeo já diz, eu vou tratar dessa questão que está... Vocês sabem que eu não gosto de pegar questões de notícias do dia. Eu estou tomando a iniciativa de discutir a questão da memória, da verdade e da justiça, porque quem acompanha o meu trabalho aqui e muito mais lá no meu blog sabe perfeitamente que essa é uma questão que me atinge, que é uma das minhas militâncias e ao mesmo tempo é parte da minha história de vida em dois países. Então, o que eu quero fazer hoje é muito menos uma análise, porque já fiz muitas, inclusive lá no canal da Thalita Cabral, na nossa playlist Radicálias, eu quero falar um pouco sobre bom senso e sobre cobranças históricas e cobranças oportunistas. Sim, porque algumas vezes pessoas oportunistas encampam ou fingem encampar causas importantes apenas para se promover, apenas para criar dificuldades, apenas pelo retorno imediato em audiência, em prestígio ou simplesmente para limpar biografia. Então, deixe-me falar um pouco sobre a minha percepção do 31 de março, que talvez você que tem menos de 40 anos não tenha a dimensão do que está em jogo. E não apenas porque você não viveu, mas também porque são coisas que as pessoas nem sempre falam. Ao longo da década de 70, o 31 de março foi o dia de glorificação da ditadura. Todo 31 de março havia, diferente do 7 de setembro, que era o dia dos desfiles e da pátria, o 31 de março era a celebração do regime. Então você fazia jograis na escola, você tinha que botar o bottom, aquela escarapela, eu não sei qual é o nome em português, tem a faixa, né? E tem aquele negócio que parece uma rosácea, que era verde e amarelo, e era medonho para quem não concordava e não havia escolha. Então, do meu ponto de vista pessoal, 31 de março sempre foi o feriado deles, o marco, a efeméride deles. Para mim, um dia da memória teria que ser escolhido no dia do assassinato de algum dos nossos, ou num dia que tivesse alguma importância simbólica para nós. 31 de março celebra a memória deles, não a nossa. Isso não significa que nós não possamos protestar contra o 31 de março. Isso é uma coisa que nos cabe, isso é uma coisa que é diferente, isso está no âmbito individual
ou quando muito no âmbito dos grupos que defendem a memória, a verdade e a justiça. E sejamos honestos, isso não é atribuição de qualquer governo. E é muito sério pensar, porque as pessoas, muitas vezes desonestamente, jogam nas costas de um presidente ou de uma presidenta toda a carga de algo que é atribuição do judiciário, da sociedade civil, dos grupos pró-memória, e fazem cobranças não apenas indevidas, mas profundamente desonestas, enviesadas e oportunistas. E aí eu lamento, mas não importa se você é um liberal carioca histérico cheio da grana, se você é um comuna mineiro debochado, concursado no funcionalismo público, ou se você é um pseudo-anarquista irrelevante da grande São Paulo. Todos vocês são oportunistas nessa discussão, da maneira como a discussão está sendo posta. Porque 31 de março é a efeméride deles. Nós podemos defender os nossos o resto do ano e devemos. Há que se lembrar que a trama para derrubar a Dilma por parte do Exército começou no exato momento em que a Comissão da Verdade foi instaurada e quando os relatórios apontaram os militares da cúpula responsáveis pela barbárie durante a ditadura. Há que se pensar que, apesar do relatório ter sido completíssimo, o Ministério Público, o Judiciário, ninguém se mexeu. E é a eles que cabia a apuração desse relatório e a punição, o indiciamento e a punição dos responsáveis por morte, tortura e tudo o que isso implica. Não é papel, nós não vivemos numa ditadura, então o presidente ou a presidenta não tem poder para impor nem punições, nem sanções, nem o que quer que seja. O máximo que pode é abrir uma comissão aqui, outra ali e apoiar essas comissões. E muitas vezes nem isso é possível diante dos meandros do nosso sistema jurídico. E não é só aqui. Não comprem esse discurso de que o resto da América Latina puniu, porque não puniu coisa nenhuma. A Argentina, que é o país colocado como o melhor, teve montes de idas e vindas, de reformulações. Os caras eram presos, depois eram anistiados, depois eram presos novamente. É uma memória em disputa e é uma memória politicamente em disputa. É a nossa memória, sim. É a memória dos nossos, que foram torturados, assassinados, que tiveram suas reputações arrasadas. Mas essa é uma memória nossa que pede as marchas do silêncio, como aqui tem no Uruguai, que é incrível, que muitas vezes mobiliza um quinto da população do país em marcha. Vocês entendem o que é isso em termos numéricos, em termos percentuais? E mesmo assim, no Uruguai, raramente alguém é punido, porque o sistema judiciário não encampou. E não importa qual é o presidente da vez. Se você vive numa democracia nos moldes burgueses, herdeira do modelo da Revolução Francesa,
Os três poderes são autônomos e independentes, um não pode influenciar o outro. Eles estão lá, na teoria, para policiar um ao outro e não permitir que um deles se sobreponha. É assim como deveria ser, nem sempre é. A disputa entre os poderes e os interesses que estão envolvidos nisso são muito mais complexos. Então, esse não é um vídeo para defender o presidente Lula, para... Gente, o Lula é o melhor presidente que esse país já teve, ponto. Os seus atos falam por si. Ele tem assessores de primeira linha, ele tem um time de advogados de primeira linha, não precisa que a gente defenda num nível mais primário. Ele precisa do nosso apoio, sim. E precisa, porque no momento tudo quanto é oportunista, da extrema direita até a extrema esquerda, está surfando nas situações para se autopromover, para ganhar likes, para ganhar dinheiro, sim, fazendo o Lula e o governo de saco de pancadas. Então é claro que eu apoio a Thalita na sua defesa, que eu apoio o Merlin, que com todas as diferenças que eu tenho com o Merlin, eu respeito demais que ele põe a cara para bater nessa defesa. Mas esse não é o meu papel. O meu papel é escancarar para vocês que o Lula está certo em cancelar qualquer festividade, se é que se pode chamar assim, qualquer evento no dia 31 de março, porque se nós estamos proibindo que os militares se manifestem, então não é preciso ostentar se manifestando oficialmente. Ninguém está impedindo você de chamar uma marcha. Ninguém está impedindo você de se manifestar no dia, de você contestar a memória dos militares, de você contestar o discurso deles, de você criticar, de você pedir justiça, de você pedir que a memória dos nossos seja preservada. Afinal, é isso que nós que estamos nessa luta fazemos o ano inteiro, de uma maneira ou de outra. A questão aqui é que oficialmente o governo não tem nada que fazer nesse dia. As iniciativas das comissões de direitos humanos devem encontrar um dia que seja consenso e investir nesse dia. E já existem vários dias em que são chamadas mobilizações nacionais de quem luta nessa causa. Já existem vários dias, existe o dia do Herzog, ninguém quase lembra do Manuel Fiel Filho, existe o dia do Marighella, e há ativismo nesses dias. O que o governo pode é escolher um desses dias e incentivar, colocar, se os seus ministérios estiverem dispostos a trabalhar nesse dia. Mas o 31 de março é deles, não é nosso. E se você foi à escola nos anos 70, vivendo em uma família de esquerda, e foi obrigado a vestir a famigerada faixa verde-amarela e subir ao palco da escola e fazer um jogral aclamando os militares, você sabe do que eu estou falando. É um dia deles, não nosso. E eu vou dar uma evidência anedótica aqui, exatamente pelo que ela vale, porque é uma experiência anedótica, eu já falei disso no meu blog, eu já contei essa história, é uma experiência pessoal e intransferível.
mas eu acredito que outras pessoas podem se identificar. A minha família, o meu núcleo familiar, que incluía meus pais, minha irmã e eu, sempre foi de esquerda. E quando nós emigramos para o Brasil, um dos motivos da imigração foi exatamente sair da ditadura no Uruguai. A ideia era que o Brasil era tão imenso que nós aqui íamos passar despercebidos diante da ditadura daqui. E aí eu entrei para a escola no dia 11 de fevereiro de 74. E quando chegaram as festividades do 31 de março, a professora, que era alguém da repressão, e eu percebi isso, tanto meus pais tinham me avisado para não abrir a boca, para não falar, que eu percebi que ela era casada com um alto funcionário do regime. Ela escolheu a dedo na sala os alunos para participar de um jogral celebrando o 31 de março. E ela me escolheu porque eu era estrangeirinha, arrevezando um portunhol medonho, e isso era provavelmente algum troféu da parte dela, sei lá por quê. A única coisa que eu agradeço é que ela não montou o jogral designando as falas de cada um. Ela deu pra gente um catálogo de versinhos e permitiu que a gente escolhesse. E eu escolhi o mais neutro que eu consegui. E conste que eu tinha 9 anos. 9 anos, gente. Eu escolhi o versinho mais neutro que eu consegui e que eu não esqueço até hoje. A abelha trabalha sempre, não para, não é vadia, faz esse mel tão gostoso que tanta gente aprecia. E que era uma celebração do não reclame, trabalhe, ou o trabalho dignifica, ou qualquer dessas merdas de extrema direita, mas que não era uma celebração dos militares. E eu pensei, não estou traindo meus pais, não estou traindo meu primo que está lá preso sendo torturado no Uruguai. Eu estou sendo obrigada a fazer isso, mas eu estou me impondo. E eu tinha 9 anos. Vocês sabem o que é uma carga como essa para uma criança? E mesmo assim, lá de cima do palco, eu vi a cara de contrariedade da minha mãe me vendo ali. E isso me machucou para o resto da vida. Então, quando eu digo que o 31 de março é deles e nós não temos nada com isso, eu sei do que eu estou falando. Deixe que o gado se entupa de discurso idiota que enche o traseiro de verde e amarelo. Porque é a efeméride deles. Nós temos que ter as nossas. Nós temos que defender a verdade, a memória e a justiça todos os dias dentro dos nossos termos. E não para caçar cliques, para se fazer de heróico ou para ficar marretando um governo que está lá e que é a nossa única barricada perante o fascismo. O fascismo brasileiro, que é o que vocês chamam de bolsonarismo, não acabou. Está aí o tempo todo afiando as garras e colocando para fora sempre que tem oportunidade. A questão é, não podemos permitir que os militares comemorem. Temos que punir o máximo de militares que pudermos sobre 64 e sobre 8 de janeiro.
mas esse é um dever do Ministério Público e do Judiciário. A Presidência da República, que é o poder executivo, não só não apita nada nisso, como se interferir abertamente, vai acabar criando uma crise institucional dentro do sistema democrático, que é uma ditadura da burguesia, mas que é o que se tem, é com o que nós temos que trabalhar. Essa é a realidade concreta, esses são o que é dado, o que é materialmente dado. Então, eu não vou chamar o presidente Lula nem de covarde, nem de corajoso, nem de nada, porque ele está sendo pragmático, ele está sendo adequado. Às vezes dói determinados pragmatismos, é claro que dói, mas são importantes. E essa nova argumentação da esquerdinha chinfrim irrelevante da internet, de que o Lula é corajoso lá fora e super de esquerda lá fora e que aqui dentro ele é neoliberal, gente, isso é só palavrório. É palavrório de gente desonesta e crápula. E nada mais. E nada mais. Inclusive porque muitos deles recebem concursados no funcionalismo público. E isso vale tanto para comunistas quanto para anarquistas. Conheço vários concursados no serviço público. Os outros que vivem da internet e que surfam no antipetismo só para ganhar clique e AdSense, bom, aí já não é nem uma questão. Aí eles estão fazendo isso por dinheiro mesmo. Fingir que são idealistas é lá com eles, não é comigo. E é isso. Como eu disse, esse é um vídeo curto. Complementa o vídeo que eu postei lá no museu falando sobre a Alemanha Oriental através dos filmes Adeus Lenin e A Vida dos Outros, mas também dialoga com montes de textos que estão lá no meu blog e com vídeos dos dois canais que eu alimento aqui no YouTube. E eu agradeço ao Guilherme Haues por ter me chamado a atenção de que nós não somos donos de canal algum. Nós alimentamos canais que são do YouTube. Espero que vocês apreciem este humilde esforço, espero que vocês pensem sobre isso. Espero que no dia 31 de março, quem é da nossa causa, critique os militares e não o governo. Eu espero que vocês caiam na real e não se deixem arrastar por oportunistas de espectro algum. Cuidem-se muito, permaneçam vivos e até a próxima.